Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, dia 5 de novembro de 2020, nós iremos iniciar com a aula da disciplina de História, tá? Vocês vão pegar o livro de vocês e vão abrir na página 14 para que a gente possa dar início a mais um conteúdo. E hoje nós vamos falar sobre a busca pelas liberdades. Então vamos lá. O que é que nós iremos ver? Nós iremos conhecer os acontecimentos políticos e sociais que motivaram a proclamação da independência do Brasil. As medidas que Dom João VI adotou que contribuíram para a transformação e também para a modernização do Rio de Janeiro não agradou a todos. Tá? Em Pernambuco, parte dessa população estava descontente, eles estavam tristes com os altos impostos que passaram a ser cobrados pelo governo e também os privilégios que tinham os militares e os comerciantes. Em Portugal, Dom João VI, ele enfrentava um grande problema. E qual era esse problema, né? Era uma crise econômica e a população exigia sua volta ao trono. O século XIX, ele foi um período de grandes revoluções e diversos países vizinhos ao Brasil, né? Eles se libertaram da Espanha e se tornaram repúblicas diferentes. Quer dizer, se tornaram repúblicas diferentemente do Brasil, que manteve uma monarquia com a antiga família real ao poder. Nós vamos ver também, mais na frente, com relação à luta pela liberdade contra a escravidão. Né? Não foi somente a independência do Brasil que trouxe a liberdade para a população. Ainda existia uma gigantesca massa de escravos, né, de escravizados, que necessitavam da liberdade. Foi aí que surgiu as lutas pela abolição da escravatura. Então vamos lá. Ao retornarem da exposição, as crianças pediram ao avô Orlando que continuasse falando das transformações pelas quais o Brasil passou entre o século XIX e o início do século XX. Vovô, o que essa imagem representa? Número 1. Você já viu em outro lugar a imagem que o senhor Orlando mostrou aos netos? Se sim, o que ela representa? Essa imagem aqui a gente sempre vê, né? É fácil de identificar essa imagem. O avô contou aos netos que a imagem representa um evento da nossa história, a independência do Brasil de Portugal. Ele explicou que as transformações ocorridas no país com a transferência da família real portuguesa para as terras americanas criaram condições para que a população do país desejasse a liberdade. Quando a família real voltou a Portugal, em 1821, surgiu a possibilidade de que o Brasil voltasse a ser uma colônia. Diante disso, as elites brasileiras articularam-se com o filho do rei, Dom Pedro, para que ele assumisse o governo do país e o libertasse do poder de Portugal. Assim, depois de um longo processo, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro declarou a independência do Brasil. Com a independência, a população do país começava a pensar no futuro da nação. Mas, vovô, essa foi a única transformação dessa época? Não, Otávio, houve outra tão importante quanto essa. Vou contar a vocês. Mas antes me digam, vocês costumam comemorar a independência onde? Otávio e Dulce costumam comemorar a data da independência do Brasil na escola. A sua escola também comemora? De que forma? Aí vocês vão dizer se a escola comemora e como é comemorado. A luta pela liberdade contra a escravidão. Né? Nós iremos falar um pouco sobre os escravos. O avô Orlando contou que o país, após conquistar a independência de Portugal, manteve a escravização. O Brasil era uma nação dependente do uso da mão de obra dos escravizados e não havia intenção por parte das elites agrárias de acabar com o escravismo. O tráfico negreiro supria a necessidade de constante renovação de mão de obra. Mas, vovô, como os negros lutaram pela sua liberdade, se a sociedade não queria o fim desse tipo de trabalho? Foi um longo caminho que contou com a participação de muitas pessoas. Depois de um longo tempo aceitando a escravidão, a elite política do país começou a pensar na modernização da sociedade brasileira. Para isso, a abolição da escravidão era algo que precisava ser resolvido. As principais nações europeias, como a Inglaterra e a França, eram um modelo de sociedade que políticos e intelectuais brasileiros buscavam para transformar a realidade do país.
modos de vestir, de pensar e agir eram importados da Europa e adaptados em terras brasileiras. Nos dias de hoje, você acredita que a sociedade brasileira busca se espelhar na sociedade de algum outro país? Além de ser uma influência para o Brasil, a Inglaterra, um dos primeiros países a reconhecer sua independência, opunha-se à escravidão no resto do mundo e por isso passou a pressionar o país a pôr fim no sistema escravista. E essa pressão deu resultado? Mais ou menos. O senhor Orlando mostrou aos netos um esquema que explicava o que aconteceu nas relações entre Brasil e Inglaterra para acabar com a escravidão. Veja abaixo. Então, vamos buscar cumprir todos os acordos e leis contra a escravidão. Se isso não ocorrer, as punições serão severas. E aí nós tivemos 1826, 1831, 1845 e 1850. Você se lembra do que é o tráfico negreiro? 5. Ao ler os textos do esquema apresentado pelo Sr. Orlando, como você percebeu a relação entre a Inglaterra e o Brasil na questão do fim do tráfico negreiro? Pressões internas no Brasil para o fim da escravidão. Vovô, somente essas leis não foram suficientes para acabar com a escravidão, não é? Correto, Otávio. Muitos grupos brasileiros também lutaram para abolir a escravidão. Eu quero conhecer mais dessa história. Você saberia dizer quais grupos brasileiros contribuíram para a luta pelo fim da escravidão? O avô explicou às crianças que durante todo o período em que existiu a escravidão no Brasil, os africanos escravizados rebelaram-se diversas vezes contra os abusos de seus então senhores. Essa resistência era uma forma de eles mostrarem que eles também lutavam por direitos. Os escravizados resistiam à dominação por meio de lutas, fugas, com a manutenção de suas culturas tradicionais e por meio de sabotagens na produção de açúcar. Os quilombos foram uma consequência dessa resistência. De que maneira os quilombos representaram uma forma de resistência dos africanos e de seus descendentes escravizados? Outros fatores que contribuíram para o reconhecimento dos negros na sociedade brasileira foi a noção de sua importância para a cultura e os trabalhos que desempenhavam no campo e nas cidades, e a participação de muitos escravizados nas alas do batalhão de exército durante a Guerra do Paraguai. Nessa guerra, muitos deles perderam vidas, lutando pelo Brasil, e aqueles que retornaram continuaram sem sua liberdade. Ainda que as elites econômicas brasileiras estivessem forçando o governo do país a não colocar o fim ao sistema escravista, parte da população, incluindo os oficiais do exército que estavam lutando ao lado dos escravizados no Paraguai, iniciaram uma campanha abolicionista. Diversos grupos de sociedade brasileiras, como advogados, militares, escravizados libertos, jornalistas e estudantes, iniciaram campanhas em jornais pela liberdade dos negros no Brasil e passaram a pressionar o imperador Dom Pedro II pelo fim dessa prática desumana. Ele está mostrando aí nesse quadro, você sabia que ao longo da história da escravidão, houve momentos em que os africanos ganharam a liberdade por meio de um documento que era conhecido como Carta de Alforria. Depois de 1850, as lutas dos escravizados, as ações dos movimentos abolicionistas e as pressões externas levaram o país a criar outras leis abolicionistas, como a Lei do Ventre Livre e a Lei dos Sexagenários. Todas essas leis foram atenuando a força da escravidão, porém sem resolvê-la. Ele pede que em grupo você pesquise cada uma dessas leis, o que elas estabeleciam e registre abaixo o que descobriu. Então, cada um na sua casa vai fazer essa pesquisa, tá? E escrever aí nesse espaço. Em 13 de maio de 1888, depois de séculos de resistência, a escravidão foi finalmente abolida no Brasil, com a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel. O Brasil foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão. Então, aí essa foto, a Princesa Isabel ao centro, da foto tirada na missa campal realizada em comemoração à abolição da escravidão. Os fazendeiros ficaram muito insatisfeitos, pois queriam ter recebido indenização, o que não foi previsto pela lei. Esse fato criou uma série de consequências para a sociedade brasileira, as quais podem ser sentidas até hoje. Converse com os colegas e o professor sobre as consequências visíveis na atualidade que podem estar relacionadas ao desagrado das elites econômicas da época com o fim da escravidão. Depois, anote suas conclusões.
Estamos encerrando por aqui com a nossa aula de história do dia de hoje. Vocês em seguida têm aula de inglês, tá? Fiquem com Deus e até amanhã. Beijos!